Aseret Hadibrot. Seria os 10 ditos, aqueles que nós conhecemos como 10 mandamentos. Originalmente no hebraico são os 10 ditos, Aseret Hadibrot. Quando nós temos a revelação da palavra dada a Moisés, Deus fala essa palavra. Lógico, aí depois vai ser escrita nas pedras, Moisés vai quebrar as pedras, escreve de novo. Todo esse processo, queridos, é somente uma revelação para Moisés, mas a lei já existia. Não esqueça que o próprio Deus fala com Isaac em Gênesis capítulo 26, 5, ele diz: teu pai, falando de Abraão, teu pai guardou meus mandamentos, meus estatutos, minhas leis. Preste atenção, a lei, a Torá já existia e com Moisés somente vai ser escrita. Então, os 10 mandamentos são os 10 dizeres. Por quê? Vamos falar que esses 10 ditos, né, são a matéria-prima onde se ramificam os 613 mitzvot. Entenda isso, vou anotar aqui, ó. Nós temos os 10 ditos, nós conhecemos como mandamentos, mas na verdade são os ditos, é o dizer de Deus, é a palavra, é a matéria-prima. E daqui saem os mandamentos, 613 mitzvot, que seria os mandamentos. Mitzvah é mandamento, em plural seria mitzvot, mandamentos, ou seja, esses 10 aqui são os ditos, a essência que vão gerar 613 mandamentos que a Torá vai nos dar. Isso é algo impressionante. São 248 para faça e 365 para não faça. Esses 613, 248 para faça, ou seja, são ordenanças para fazer, e 365 para não faça. Não faça. Ou seja, tem um não faça, 365. É só ver toda a Torá, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, que seria o Pentateuco original. Você vai analisar todas essas leis, são ao todo 613. E somando na gematria justamente, 6 mais 1 é 7 mais 3 dá 10. Exatamente dá 10. Na gematria nós podemos ver esse segredo. Por que 10 a matéria-prima? Porque Esser, vou anotar aqui, Esser significa 10. Esser é 10. Número 10, Esser. Só que o Esser nos dá a ideia de algo completo, de completude, de obediência. A base para termos ordenanças é a base. Essa é a base. Você vai ver que tem 10, e os 3 primeiros, quando fala não terás outros deuses, e não farás imagens, e não tomarás o nome do Senhor em vão, 1, 2 e 3, vou anotar aqui. O 1, 2 e 3 se referem à pessoa de Elohim. Elohim. A adoração única para Deus. Primeiro, segundo e o terceiro. O quarto e o quinto, nós temos a questão de honra. Está escrito, honra teu pai, honra o Shabat. São 2. E temos mais 5, que seria o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10º. Se refere aqui ao próximo. Próximo, que seria na questão social. E aí surge, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, não mentirás, primeiro não cobiçarás. Então, são subdivididos. 1, 2, 3, em relação à pessoa de Elohim, do Deus Todo-Poderoso. 4 e 5, em relação à honra teu pai e tua mãe, honra o Shabat. E em relação ao próximo, aí é não matar, não roubar, não adulterar, não mentir, não cobiçar. Olha como são interessantes. Essa é a matéria-prima do 10, a matéria-prima de ordenança que gera todos os demais mandamentos. E o 10 sempre, o Esser na Bíblia, vai dar uma ideia de, como falei, de obediência, de algo completo, uma base para ter estrutura. E justamente todo o mundo, todas as leis, todas as culturas, hoje, a maioria, para não falar todas, a maioria, são regidos por essa lei moral, onde nós temos preceitos que condenam o matar, que condenam o roubar, que condenam tudo aquilo que fere realmente a estrutura moral
né, e ética do homem. Isso é algo incrível. E o 10 sempre vai ter essa base de autoridade, de lei. Você vai ver, quando Deus está falando 10 pragas, é porque ele está julgando e condenando a desobediência. Por isso, o 10 exige, demanda a obediência. Quando fala de 10 mandamentos, que na verdade são os 10 ditos, quando você vê Deus falando em Números 14 e 22, 10 vezes o povo me tentou, me provocou. Durante 10 vezes Deus esteve a ponto de matar e acabar com o povo, porque o povo era rebelde. E 10 vezes, ele declara, 10 vezes foram contra a minha autoridade me desobedecendo. E, logicamente, isso é um choque com a autoridade e a demanda de obediência do próprio Eterno. Você vai ver 10 cortinas de linho. Por que 10 cortinas de linho no tabernáculo? Procure isso, Êxodo 26, 10 cortinas. Porque o linho é símbolo da santidade. Essas 10 cortinas estão falando da santidade e como o homem está sujeito, na Mishkan, ali, sujeito à obediência do Deus Todo-Poderoso. Você vai ver 10 virgens, 10 dracmas, 10 minas. Meu Deus do céu, nós podemos falar muita coisa sobre o 10. Eu gosto das 10 dracmas. E tem uma parábola que fala dos perdidos e achados, que é Lucas 15, você pode pesquisar isso. Quando o filho pródigo se perde da sua casa e sai para fora de casa. Temos também a ovelha perdida que se perde no deserto, né? E, logicamente, ela se perde ali do aprisco, ou estava no deserto, e ela se perde das demais. Agora, a dracma, ela se perde dentro de casa. A dracma, das 10 dracmas, uma se perde, mas se perde dentro de casa. Isso dá a ideia de como tem gente hoje que está dentro do contexto do evangelho, está na igreja, está adorando, louvando, mas está perdido dentro da igreja. Ou seja, a completude do 10, da obediência, da sujeição, da submissão às ordenanças do Eterno, podem começar a se perder dentro de nós. Eu posso estar religiosamente na igreja, mas de repente eu estou perdido dentro da igreja. Então as 10 águas, uma se perdeu dentro da própria casa. O que a mulher fez, diz que teve que acender uma candeia, isso é símbolo da palavra. A igreja precisa voltar à palavra. Ao mesmo tempo diz que ela varreu toda a casa. Isso é símbolo de que a sujeira, de repente, dentro da igreja, há muita sujeira e precisamos voltar à palavra e voltar à limpeza espiritual, santidade e limpeza, a luz da palavra e limpeza, para que voltemos a obedecer, porque de repente, posso falar, de repente, está todo bagunçado e sujo. E Deus está falando a valores que estão sendo perdidos dentro da igreja. Isso é muito, muito sério. Então, quando nós vemos o 10, vamos ver que Deus está demandando obediência. Você sabia também que desde Adão, contando, Adão vai avançando, Adão, 7, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, até Noé, são 10 gerações. Até Noé, e aí veio o dilúvio. 10 gerações. E nessa frase, eu não vou tomar tempo para isso, mas nessa genealogia, cada nome tem um significado e é uma frase inserida falando do Salvador. Depois veio o dilúvio e aí começa a contar. Sem, que é Shem, é a linhagem semítica onde vai nascer o Messias. Sem, Arfaxad, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abraão, mais 10, ou seja, 10 gerações, Deus mata todo mundo e só prevalece Noé, e vem o dilúvio e acaba com o planeta porque há juízo, porque há desobediência. Aí segue a geração semítica, porque o próprio Noé teve 3 filhos, quando teve 500 anos, diz a palavra em Gênesis 5:32, que ele, no ano 500, teve 3 filhos, ou seja, se acredita que eram trigêmeos, Sem, Cã e Afé. Shem, Cam e Yafet. De Shem segue a nova geração e vem a geração semítica, Sem, Arfaxad, Selá, Eber, como falei, até Abraão. Aí são mais 10 gerações. E novamente a desobediência e que Deus faz, vai matar todo mundo, não. Deus faz com Abraão a aliança. Então as 10 gerações culminam com o dilúvio e só prevalece Noé e a sua família. Depois vem Sem, a descendência semítica até Abraão.
novamente a desobediência, porque o 10 demanda obediência, e Deus faz uma aliança com Abraão e diz: através de você eu vou levantar um povo escolhido, uma nação santa. Gente, isso é maravilhoso, eu me emociono com a palavra. E o que acontece? Através de Abraão vem Isaac, Jacó, e vai avançando as gerações até chegaram a Yeshua HaMashiach. Através de Cristo vem a redenção total para que nós possamos ser justificados. Por quê? Porque até Yeshua nenhum homem foi justificado. Todos, desde Adão até Yeshua, todos pecaram. Por isso que Yeshua é o último Adão. E em Jesus, morrendo, nós somos justificados, porque ninguém pode ser salvo pelo peso da autoridade da lei. Agora, em Cristo, pela graça, sois salvos. E agora somos justificados, reconciliados e estamos em obediência para com o Pai. Querido, isso é maravilhoso. Você precisa estudar isso a fundo. Nós vamos estar trabalhando em peso para dar revelações gloriosas, e você precisa estar conosco na Universidade do Reino para entender esses mistérios. Na descrição do vídeo você pode conhecer e saber mais sobre esse assunto, tá bom? Nós também estamos no canal Natanael Solis Pregações, fazendo live todo dia, de segunda a sexta, às 22 horas. Vai lá no canal Natanael Solis Pregações e com certeza Deus vai te abençoar. Você precisa conhecer mais dessa didaquê da palavra, sabe para quê? Para fortalecer a sua fé, para você obedecer e viver nessa obediência em Cristo, pela sua palavra e pela graça, e ao mesmo tempo nessa obediência você ter direito àquilo que nos trouxe a morte de Yeshua HaMashiach. A sua pessoa nos dá por herança, e agora em Cristo vivemos nessa graça para desfrutarmos dessas abundantes promessas, porque sem justificação, aliás, sem obediência não há justificação. Ninguém obedeceu, agora Cristo te justificou, Yeshua HaMashiach te justificou, e você passa a ser justificado, e agora na obediência, não por você, mas em Cristo você é salvo pela graça e passa a desfrutar da tua herança. É lógico que agora, por estarmos em Cristo regenerado, vamos conservar a santidade, a purificação e, logicamente, procurar guardar os mandamentos, porque isso é necessário. Vamos lá, gente, vamos conhecer e aprofundar o nosso conhecimento para que possamos crescer nessa graça abundante. Deus te abençoe, dê um like e seja sempre estudando conosco. Um abraço e um beijo no coração.